Graça e paz da parte de Jesus, amém? Glória a Deus, é bom estar de volta depois de uns dias aí de descanso, para a glória de Deus. Se bem que quem tem duas crianças pequenas, né, Carlinha? Não é descanso, né, meu irmão? Glória a Deus. Mas é bênção demais. Você que já criou seus filhos, sabe o quanto isso foi bom. A gente está vivendo isso e tem sido um tempo extraordinário para a glória de Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração, quero muito poder compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Amém. Então diga para quem está do seu lado, aperta o cinto, diga. Aperta o cinto aí. Vem caldo grosso aí da parte de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3. Que o Senhor nos ajude. Minha voz ela foi embora. Acho que eu me empolguei muito nos outros dois cultos da manhã e das 18 horas. Mas isso não vai impedir que Deus faça outra vez como Ele fez 10 e 18 horas. Amém? Eu tenho certeza que Ele trouxe pessoas para ouvir essa palavra hoje. Livro do Êxodo, no capítulo 3. Eu vou ler somente o versículo 5 e 6. Diz assim: Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu vou repetir: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra e uma vez mais em graça nós pedimos que o Senhor fale conosco e que pelo poder da tua palavra a nossa cosmovisão, a nossa percepção, a nossa visão sobre nós mesmos possa ser mudada, transformada pelo poder dessa palavra. Nós cremos e oramos no nome de Jesus, amém. Queridos, o tema dessa conversa de hoje é o Deus dos piores, porque Deus resolveu ser Deus dos piores. Para você entender esse contexto de Êxodo no capítulo 3 aqui que eu li, Moisés estava no Monte Horebe, pastoreando as ovelhas que nem dele eram, do seu sogro Jetro. Moisés, que foi alguém levantado por Deus com expectativa de ser o libertador do seu povo. Imagine você, o povo de Deus, durante 400 anos sendo subjugado no Egito, sendo escravo e orando incessantemente para que Deus levantasse alguém para libertar esse povo que Deus havia amado e comissionado através de Abraão. Durante 400 anos o povo orou e Deus resolveu levantar Moisés. Ministrou no coração de uma mulher chamada Joquebede, a sua mãe, que escondeu a gravidez enquanto pôde, e depois, num ato de fé e de desespero, pegou um cesto, encheu de betume em volta e lançou no rio Nilo, cercado de crocodilos. Moisés não foi comido pelos crocodilos. Faraó estava desesperado, desejando matar qualquer criança do sexo masculino. E enquanto todos procuravam Moisés para matá-lo, Deus resolveu esconder Moisés no lugar mais improvável do mundo, dentro da casa de Faraó. O povo de Deus então se alegrou e disse: Ele será o libertador. Moisés foi criado como um príncipe, estudou na Universidade do Sol, poliglota, recebeu a melhor educação, as melhores instruções para ocupar as mais altas patentes, os mais altos lugares do governo do mundo antigo. O povo disse: Ele será o próximo governador. E quando Moisés assumiu o trono como faraó, ele irá nos libertar. Imagine você quanta expectativa foi criada. Moisés era rico, famoso, mas era um hebreu. E a Bíblia fala que Moisés ele se precipitou num ímpeto. Moisés ele permitiu que o temperamento dele falasse mais alto, e ao ver um hebreu sendo subjugado por um egípcio, cometeu um assassinato. De príncipe, agora Moisés se tornou um assassino.
e decidiu fugir. Ao se decepcionar, ele decepcionou não somente a ele mesmo, mas a todo o seu povo. E ele fugiu por não corresponder a essa expectativa. E a Bíblia fala que por 40 anos, quantos anos? 40 anos Moisés fugiu. De príncipe, de poliglota, de formação superior, ele se tornou um pastor de ovelhas que nem eram dele. E durante 40 anos ele fugiu de um passado mal resolvido, até que nesse momento da história, no capítulo 3 de Êxodo, Deus resolve enviar um sinal para Moisés numa planta pegando fogo. Eu estive lá exatamente nesse lugar, eu vi esse lugar, eu pisei nesse lugar em que Deus enviou um sinal para Moisés, dizendo para ele que não tinha acabado a história dele. Moisés tinha 80 anos de idade. Tem alguém com 80 anos aqui? Eu queria conhecer. Existe alguém com 80 anos de idade aqui nessa noite? Existe alguém? No culto das 18 tinham 2 pessoas. Se existe alguém com 80 anos de idade, é comum e natural que essa pessoa diga: para mim acabou. Eu tenho 80, acabou, é o fim, não tem mais jeito. Mas a maior obra que Deus realizou na vida de Moisés começou com 80 anos de idade. E você que tem 40 acha que acabou para você? Você que tem 50 acha que não tem mais tempo, que não tem mais jeito? Acha que Deus conta com os mais novos, os mais jovens? Na vida de Moisés, tudo começou com 80 anos de idade. Só que não era tão simples convencer uma pessoa ferida há 40 anos, uma pessoa que desacreditou de si mesmo, porque a decepção faz a gente deixar de acreditar na promessa, do propósito, nos sonhos e nos planos. E para mim, Deus usou a melhor estratégia possível para comissionar Moisés. E é essa estratégia que eu quero compartilhar com você, que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Porque Deus resolveu se apresentar pela primeira vez na história como um Deus, não de Miguel ou de Gabriel, não como o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, mas Deus resolveu se revelar como Deus de pessoas imperfeitas, o Deus de pecadores, o Deus dos piores. Deus disse para ele: eu sou o Deus dos seus pais. Essa semana eu li um livro do T.D. Jakes, Esmagado, e uma frase saltou aos meus olhos desse livro, que trouxe luz para essa história, quando o T.D. Jakes ele diz que Deus é especialista em contrariar a lógica humana, transformando o nada, o descartável, em algo extraordinário para a glória do teu nome. Porque tudo o que Deus faz tem a ver com Ele, é para a glorificação do nome dEle. A Bíblia fala que Deus resolveu se apresentar a Moisés, dizendo para ele: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão. Isso fala muito para nós, porque Abraão não foi um homem perfeito, filho de Terá, em Ur dos Caldeus, na região do Iraque nos dias de hoje. O pai de Abraão, Terá, era fabricante de deuses de argila. E Deus então comissiona um homem politeísta e diz para ele em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei um homem grande. A tua descendência não terá fim, Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eu serei com você por onde quer que você vá. Ninguém irá resistir a você, Abraão. Isso foi em Gênesis no capítulo 12, no versículo 1. 11 versículos depois, Abraão cai. Ele mente, dizendo que Sara era sua irmã, num sentimento de autopreservação, não protegendo a sua mulher, mas pensando em si. Se tornou um mentiroso, um covarde, um homem que não teve a capacidade de se posicionar. Há 11 versículos anteriores, recebendo uma promessa, uma palavra do próprio Deus. E Deus resolveu dizer que é o Deus de Abraão, de um mentiroso, de um covarde, de um homem temeroso, com sentimento de autopreservação, dizendo para Moisés: Moisés,
Se você acha que você fez coisas ruins, eu quero dizer para você que publicamente eu decidi me associar a um homem mentiroso, que fiz dele o pai da fé. Para pensar comigo. Se a fé tem um pai, o nome dele é? Diga Abraão. Se a fé tem um pai, o nome dele é? Abraão é conhecido como o pai da fé, o amigo de Deus. Deus resolveu ser amigo de um mentiroso, de um covarde, porque na história das nossas vidas nunca terá a ver como começou a sua história, e sim como termina. Porque o final das coisas sempre será infinitamente melhor do que o início delas. E se parasse aí seria suficiente, mas Deus ainda foi além, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, mas também sou o Deus de Isaac. E para mim sempre ficou muito confuso a história de Isaac, porque Abraão é considerado o pai da fé, um homem que creu contra a esperança, e isso foi lhe imputado como justiça. Um homem que aos 99 anos de idade, depois de 24 anos esperando uma promessa, ela aconteceu. Um homem que foi influenciado pela sua esposa, coabitou com uma escrava, e dela deu à luz a um povo que hoje vive em guerra contra o seu próprio povo, os ismaelitas. Agora, Isaac, quem foi Isaac na Bíblia? A Bíblia, quando fala sobre Isaac, diz: Isaac, aquele que fez, não, ele não fez nada. Isaac, o filho da promessa. E em minhas mensagens eu costumo atribuir um rótulo a Isaac, dizendo que Isaac é o famoso café com leite na Bíblia. É aquele que tá, mas não tá valendo. São as crianças que brincam, menores, com as maiores, que não querem deixar as menores brincar, e os pais dizem: tem que brincar com vocês. E aí as crianças dizem: você é café com... tá ali, mas não tá, não vale. Nasceu, mas não mostrou ainda para que veio. Isaac foi assim. E curiosamente, mesmo conhecendo a história do seu pai, os grandes feitos do seu pai, a tamanha fé que o seu pai teve, a despeito disso, ao invés de fazer muito mais do que ele, decidiu copiar os pecados do pai. Porque a Bíblia diz que nos mesmos pecados que o pai cometeu, ele cometeu mentindo, enganando, sendo covarde, trapaceando, não protegendo a sua mulher, mas num sentimento de autopreservação, dizendo que ela era sua irmã. E Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E se parasse por aí, no mínimo era tolerável, mas Deus fez o improvável, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. Meu Deus, Jacó é o pior de todos. Jacó é aquele que ninguém quer estar perto. Jacó é aquele que eu me sinto como ele na Metodista Central, quando era um jovem, que algumas pessoas diziam para os seus filhos: eu não quero que você ande com esse menino, porque ele deve usar droga, porque ele usa essas porcarias, ele é uma má companhia para você. Porque eu era uma má companhia, porque eu era um pior. No outro dia eu encontrei uma pessoa na rua e ele falou assim para mim: olha, Galtinho não precisava nem pregar, porque só dele ser um pastor, a gente já imagina que obra foi essa que Deus fez na vida de Galtinho, para você ver como que ele era ruim, para você ver como que ele estava estragado, para você ver como que ele estava perdido. E eu pergunto ao Senhor: Senhor, de verdade, o que o Senhor viu em mim? Porque na nossa mocidade, Samuel, quantas foram as vezes que a gente orava juntos, tinha tanta gente mais comprometida do que eu, tinham tantos jovens que oravam mais do que eu, tinham tantos que de alguma forma se apresentavam mais diante do Senhor do que eu. Deus resolveu pegar um rejeitado pelo pai, pela mãe, aos 8 meses de nascido, alguém que tinha sérios problemas emocionais, complexos de inferioridade, baixa autoestima, autocomiseração, um lixo ambulante. Deus resolveu se associar, assim como se associou a Abraão, Isaac e Jacó, a mim, dizendo: eu decidi ser o Deus da sua vida. O Deus de alguém que foi rejeitado,
o Deus de alguém que fracassou, o Deus de alguém que... O T.D. Jakes, ele diz que a gente tem uma ideia de que Deus resolveu ser o Deus das pessoas perfeitas, daquelas santinhas que só fazem sexo depois do casamento, daquelas que esperam no Senhor a promessa acontecer. É claro que Ele decidiu ser o Deus dessas pessoas, mas essas pessoas numa igreja, elas sempre serão minoria, porque a verdade é que esse Deus soberano em amor e furioso, que não tolera o pecado, mas que jamais abandona um pecador, decidiu ser o Deus das pessoas que fizeram coisas inimagináveis, pessoas que, lamentavelmente, no início da sua jornada de fé, não têm sequer coragem de dizer tamanhas atrocidades que foram capazes de fazer. Mas na nossa vida não tem a ver com aquilo que você fez, e sim com quem você é hoje. Porque você não é determinado, você não é definido por um passado. O Martin Luther King, ele diz: eu não sou quem eu deveria ser, também não sou quem eu poderia ser, ou muito menos quem eu queria ser. Mas uma coisa eu sei, que eu já não sou quem eu era. Eu não estou no meu passado, por isso não me procure lá, porque eu não sou mais esse tipo de homem, porque a graça me alcançou, porque quando a graça alcança, ela transforma a sua vida, ela ressignifica a sua história, e ela te dá uma direção, um novo caminho. Assim como Isaías, ele declara uma palavra de Deus: eis que eu faço uma coisa nova. E Deus resolveu se associar a essas pessoas, dizendo: eu sou o Deus de Jacó, um mentiroso. O nome Jacó quer dizer trapaceiro, pilantra, 171, dava a volta em todo mundo, queria vantagem em tudo. Ele enganou o irmão, deu a volta no pai com a ajuda da mãe. Era um trapaceiro, um usurpador, um enganador. E Deus disse: eu sou o Deus de Jacó. Porque ele queria dizer para Moisés, que estava fugindo há 40 anos como um bandido, desacreditado de si mesmo, porque um trauma tira a nossa identidade, tira de você a convicção de quem você é. Se você é um filho, uma filha de Deus, se você foi alcançado pela graça de Deus, se você nasceu de novo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque o nosso problema não é o pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Mas os olhares, as condenações, os dedos, eles apontam: você não merece estar aqui. Você não merece, diante de acordos que você fez, de pessoas que você se relacionou, de coisas que você fez. Você cometeu aborto, você foi alvo de todo tipo de discriminação, mas Deus resolveu dizer para Moisés: Moisés, se eu fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o que você fez para mim diante do que eu tenho para você? Eu poderia citar qualquer outro personagem bíblico, eu poderia citar Raabe, eu poderia citar a mulher samaritana, eu poderia citar Maria Madalena com os seus 7 demônios, e o que falar de Davi? O homem segundo o coração de... Está passando no cinema, está todo mundo encantado com esse filme, maravilhado. Com um personagem bíblico que as nossas crianças desde muito cedo aprendem, se inspiram. Um exemplo de ousadia, de fé, de atitude, de valentia. Mas eu tenho uma pergunta para você, e não vale mentir. Quantas são as esposas que estão aqui? Você que é casada, levanta a mão. Você que está com seu namorado, levanta a mão, é casada. Pergunta para o seu marido agora: se Davi estivesse aqui hoje, você deixaria sua esposa ou a sua namorada meia hora conversando com ele sozinho? Você deixaria? Você deixaria, Daniel? Davi chega hoje aqui e fala para você: Dani, vou colar contigo. Então tem como eu cair na sua casa hoje? E aí Davi quer dormir na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Davi, eu sou apaixonado pela sua história, vai na minha casa. Se ele chega perto de mim, mete o pé: Carlinha, não sai da minha vista, fica aqui.
Se ele fez o que fez com Urias, imagina o que ele faria com você. Porque Urias era um dos valentes de Davi. E Deus resolveu dizer que Davi é um homem segundo o seu coração. Mostrando para esses homens que não tem a ver com quantas vezes você cai, com quantas vezes você fraqueja, e sim, com quantas vezes, a despeito de ter caído, você não se deixa ser vencido. Sabe quantas vezes eu tentando fazer o certo errei? Sabe quantas vezes eu tentando ajuntar, espalhei? Quantas vezes, assim como Paulo diz, o bem que eu queria fazer eu não conseguia, mas o mal que eu tanto abominava, esse eu fazia. Quantas vezes eu fui na igreja, no dia de ceia, e eu, num lapso de memória, disse: caramba, hoje é ceia, não era para vir, cara, porque eu não posso participar da ceia, porque eu sou indigno, porque eu sou impuro, porque eu não mereço. E quantas foram as vezes que o pastor leu o texto de Corinto e ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E às vezes ele fazia assim com o óculos dele. E se não bastasse o pastor, na hora da distribuição dos elementos, tinham os irmãos fofoqueiros que ficavam assim: vou ver se ele vai ter ou ela vai ter coragem de pegar o cálice. São os santos, ou os supra-santos. Você imagina se Glautinho pudesse pegar um capacete lá, de uma moto lá embaixo, conectando um fio SDI ou HDMI, e a gente pudesse projetar nesse telão aqui agora: irmãos, eu vou escolher um irmão para botar o capacete na cabeça e vai passar no telão o que ele pensou essa semana inteira. Quem aqui iria se voluntariar para todo mundo ver o que passou na sua cabeça essa semana inteira? Pelo amor de Deus, se as pessoas vissem o que passou pela minha cabeça essa semana, eles iam saber daquilo que eu pensei, daquilo que eu imaginei, daquilo que eu cobicei, daquilo que eu desejei. Imagine se botasse na cabeça do pastor, na minha de Glautinho, e eu ficar pensando: rapaz, esses caras só pensam em corrida. E Deus decidiu, a despeito de homens e mulheres imperfeitos, se associar a nós, dizendo para nós que não importa a história pregressa, o que a gente fez, e lamentavelmente fez, e às vezes não tem coragem até mesmo de dizer o que fez, lugares que andou. Nesses anos de evangelho eu tive a oportunidade, queridos, de ver a graça de Deus transformar a vida dos piores homens de uma sociedade. Pessoas que levaram muitos anos da sua vida tirando a vida de outras pessoas, assassinos, adúlteros, mentirosos, enganadores, todos que de alguma forma, quando foram alcançados pela graça, de uma forma poderosa, tiveram as suas vidas transformadas, casamentos destruídos, histórias que foram ressignificadas, pessoas que foram tocadas indevidamente, que quando a graça de Deus alcançou, Ele tirou do império das trevas e levou para o reino da sua maravilhosa luz. Eu falei de Davi, eu falei de Isaac, eu falei de Abraão, eu falei de Jacó, mas agora eu quero falar de você. E você? Qual é a sua história? Do que você tem fugido e talvez há muito tempo fugido? Qual foi o trauma que fez com que você, assim como Moisés, acreditou na mentira do diabo, que não é para você, que não tem mais jeito, que você é o pior, que você sequer merece? Quantas são as vezes que você vem a esse lugar, mas relutando, se sentindo o pior de todos? Tem um irmão que está aqui no nosso meio, que há 7 anos atrás, o casamento dele acabou. Já conheço ele há muitos anos. Há 7 anos atrás o casamento dele acabou. Ele me encontrou um dia desse, me chamou no WhatsApp, pediu para me encontrar, me deu um presente.
Ele me deu, foi um terno, um blazer preto. E ele falou para mim assim, há 7 anos atrás, você não vai lembrar, ele disse, meu casamento acabou. E ele disse para mim, eu te encontrei dentro do supermercado. Eu falei, eu lembro. Aí ele falou, você não lembra? Eu falei, eu lembro, seu carrinho estava cheio de bebida alcoólica. E você estava morto de vergonha. E eu disse para ele, eu falei, meu filho, a maior mentira do diabo é que as pessoas têm que ir para a igreja para voltar para Jesus. E aí eu disse para ele, meu filho, mesmo diante de um fracasso no casamento, Deus continua contando com você, a sua vida não acabou. Porque Deus sempre te espera de braços abertos. E ele com lágrimas nos olhos disse para mim, eu perdi tudo. Eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha família, e eu não perdi para o diabo, eu perdi para mim mesmo, ele disse. Eu perdi deixando o orgulho me dominar, eu perdi deixando a oportunidade de tentar outra vez, de insistir, de jogar de lado a altivez, a arrogância, a prepotência, a vaidade, e de acreditar que é possível, porque é mais fácil jogar a toalha, é mais fácil fugir, é mais fácil acreditar que não tem jeito. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração e trouxe você nessa noite aqui para ouvir, para que o seu 2026 seja diferente, para dizer para você que o lugar que um dia você ocupou, ele continua vazio, porque Deus não é como um mundo, que quando as pessoas saem dessa posição, colocam logo outra, não, porque no mundo você vale segundo o que você tem, ou o que você é, ou pode fazer, mas no reino de Deus, você vale segundo quem verdadeiramente você é, um filho, uma filha de Deus. Quantos são os filhos de Deus aqui? Quantos são? Eu quero conhecer. Levante suas mãos aos céus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você é um nascido de Deus, a Bíblia fala que os que são nascidos de Deus, o maligno não os toca. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida, ele não pode tocar em você. Custódio Rangel diz que os nascidos de Deus, eles vivem dentro de uma redoma, com uma fechadura só do lado de dentro. Satanás só terá poder sobre você, se você do lado de dentro decidir abrir essa porta, porque enquanto você estiver nele, você estará guardado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada acontecerá com você. Nenhuma arma forjada contra a sua vida irá prosperar. Todo plano arquitetado do inferno, de Satanás e os seus demônios, não tem validade sobre a sua vida, porque você é um nascido e uma nascida de Deus. Levante suas mãos, eu quero profetizar. Pega essa palavra no nome de Jesus. Se você é um nascido de Deus, a partir de hoje, se você é um filho de Deus, que você passe a dar lugar aos pensamentos de um filho de Deus, que você comece a pensar somente como um filho de Deus e não como um filho das trevas, que os seus pensamentos sejam pensamentos de um filho de Deus, que as palavras que saírem dos seus lábios sejam palavras que correspondam a um filho, uma filha de Deus, que as suas atitudes e decisões sejam atitudes e decisões pautadas como um filho, uma filha de Deus. Que você não tema o homem mau, violento, sanguinário, porque ele só pode tentar contra a sua vida, mas ainda que ele tente, Paulo diz que não importa o que aconteça, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Satanás tenta destruir você. Satanás fez isso comigo. Satanás, ele pegou a história do meu pai e da minha mãe e ele disse: eu vou destruir o fruto dessa família. É como se Satanás tivesse pego a semente do meu pai e da minha mãe, que sou eu, cavado um buraco, me jogado dentro e colocado terra por cima desse buraco. Para muitos, eu estava morrendo, sendo sepultado, mas para Deus, eu estava sendo uma semente colocada sobre o solo, que para dar o fruto desejado, primeiro tem que morrer para o mundo. Às vezes é isso que acontece na sua vida. Muitos acham que você está sendo enterrado, mas a verdade é que Deus está permitindo que isso aconteça para que você possa ser plantado por Ele.
Essa palavra veio ao meu coração para despertar você, que no ano 2025 falou que ia ser mais espiritual, ia orar mais a Bíblia, ia se posicionar diante do chamado de Deus, ia corresponder, ia ajudar nos projetos, ia ser um líder de célula, ia viver uma vida espiritual extraordinária e excelente, e nada aconteceu. E 2026 veio, e a gente já está indo para o final de janeiro, e você não se dá conta de que não tem a ver com aquilo que você pensa em fazer, com aquilo que você gostaria de fazer, e sim com um posicionamento em direção àquilo que irá corresponder ao seu futuro. Moisés tinha tudo para não assumir as responsabilidades. Ele disse: eu sou pesado de língua, é muito difícil para mim, já se passaram muitos anos, eu não quero, coloca outro. E Deus pouco a pouco foi atravessando todas as resistências de Moisés, dizendo para ele: não tem a ver com seu irmão, não tem a ver com a sua irmã Miriam, não tem a ver com Arão, porque é com você, Moisés, é com você que eu vou fazer. Porque Deus decide escolher os piores, os improváveis, aqueles que as pessoas dizem: mas o que essa pessoa tem de especial ou diferente? Não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com o que você carrega. Porque aqueles que nasceram de Deus carregam o DNA de Deus. Deus decidiu se associar a homens impuros, inadequados, imperfeitos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi. Se teve jeito para Davi, tem jeito para mim. Se teve jeito para Jacó, o enganador, tem jeito para você nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida que, por mais que você já tenha vivido muito até aqui, que o ano de 2026 será o melhor ano da história da sua vida. Por quê? Porque você decidiu ouvir essa palavra, e Deus enviou um sinal para você hoje, que é essa mensagem. Assim como Ele enviou essa mensagem para Moisés, numa planta pegando fogo que não queimava, e Moisés correspondeu a esse chamado. Assim como Deus diz: achegai-vos a mim, que eu me achego a vós. A gente fala sobre expectativas. Eu estou com tanta expectativa desse ano, eu estou com tanta expectativa 2026. Já parou para pensar que talvez Deus tenha expectativa ao seu respeito? Você está esperando de Deus. Já parou para pensar que Deus está esperando de você um posicionamento? A fé, ela não determina tudo. A sua fé pode ser pequena, mas se ela tiver atitude, se ela vier carregada com posicionamento diante de Deus, não existe impossibilidade humana a uma fé condicionada a um Deus todo-poderoso. Deus poderia dizer: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Miguel, de Gabriel, o Alfa, o Ômega. Ele falou: eu sou o Deus dos piores. Eu sou o Deus dos piores, os que fizeram coisas escabrosas. Porque se eu olho para a minha história, eu falo: meu Deus, não era para eu estar aqui. E se você contar a sua, você vai dizer: não era para você estar onde está. Mas se nós estamos, é por causa da graça do Senhor e pelas misericórdias dEle, que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Teve um irmão que eu mostrei para Glautinho, ele mandou uma mensagem no Instagram: pastor, ainda bem que você caiu um monte de vezes, mas hoje você está pregando. Glória a Deus, meu irmão. Mas ninguém sabe como foi difícil chegar até aqui. Mas quando eu digo que foi difícil, eu não digo que foi impossível. E algumas pessoas usam os traumas e a sua história como muleta, impedindo que você se levante, se posicione e acredite em você. 2026 é uma folha em branco. Não importa o que você faça, não importa a meta, o sonho, o propósito, o que você deseja, ninguém pode acreditar mais do que você. Diante de tantas vozes que ecoam à sua volta,
você sempre vai ter que decidir qual é a voz que você quer ouvir, se é a voz do bom pastor ou a voz do sistema que governa esse mundo, porque o céu não está em crise, ele não entra em crise, os reinos se abalam, mas Deus soberanamente continua no controle. Você não sabe o que está acontecendo em Brasília. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que coisas piores já aconteceram e Deus usa todas as coisas para cooperar com o seu bem. Deus usou Nero, Deus usou Ciro para abençoar o seu povo. Deus usa quem Ele quer, Ele é soberano, Ele faz o que quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se essa palavra alcançou o seu coração em graça, se é com você que está queimando aí dentro e você dizendo: Deus, Ele continua acreditando em mim. Se você entende que essa palavra é para você, se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Comece a colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração, as suas emoções. Porque eu quero desafiar você para um posicionamento. Eu quero desafiar você hoje para um direcionamento a um chamado de Deus. Porque tudo que você precisa é corresponder a esse chamado de Deus. Tudo o que você precisa é corresponder a um chamado de Deus. Eu digo para você que essa plateia aqui é infinitamente melhor a nível de reputação e caráter do que Davi, do que Jacó, do que Moisés, mas não tem a ver com quem ou o que você fez ou quem você era, e sim com aquilo que Ele vai transformar você, se você se posicionar hoje. Porque de um medroso covarde, Ele transformou em pai da fé. De um adúltero revoltado, sem pai, um homem que tinha um pai, mas que não era um pai, uma mãe ausente, Ele transformou em um homem segundo o coração dele. Imagine o que Ele quer fazer com a sua vida. Imagine o que Ele vai fazer com a sua vida, se simplesmente você se posicionar e dizer assim como Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Diga mais forte: eis-me aqui, Senhor. Repita outra vez: eis-me aqui, Senhor. Se essa palavra falou com você, não espere a música, a canção. Não tem a ver com canção, com música, com luz, com iluminação. Sai do seu lugar. Eu vou descer, eu quero orar com você. E eu quero declarar que da mesma forma como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Essa pessoa que está do seu lado, ela não pode fazer nada por você, mas aquele que pode estar aqui nessa noite, e Ele convida você a sair do seu lugar. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Deus é especialista em surpreender a humanidade. Ele decidiu inaugurar o paraíso com um ladrão. Se eu tivesse que escolher, escolheria os melhores, mas Ele decidiu escolher os piores, mostrando para mim e para você que não tem a ver com merecimento, e sim com a poderosa graça, a maravilhosa graça de Deus. Quantos são alvos da graça nessa noite? Levante suas mãos aos céus. Quantos foram alcançados por essa poderosa graça de Deus? E é exatamente por isso que estamos aqui. Pai, obrigado, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que decidiu nos receber de braços abertos. Obrigado, porque o nosso passado não determina quem nós somos. Obrigado, porque o Senhor sempre declara um novo caminho. Obrigado, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu peço no nome de Jesus que essa palavra que veio como semente hoje alcance corações aqui, que possam gerar grandes frutos para a glória do Teu nome. Porque o Senhor decidiu não ser um Deus de coisas ou lugares, mas um Deus de pessoas. Um Deus de pessoas inadequadas, pessoas improváveis, decidindo mudar a história delas e fazer com que a nova história possa glorificar o Teu poderoso nome. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos, nos esconda na concha das Tuas mãos, que nenhum mal chegue à nossa tenda,
que nem seta que voa de dia e de noite possa nos alcançar, que o Senhor possa ir à frente, pelejando as nossas batalhas, nos dando livramento, guardando, protegendo, abençoando, provendo, sendo um Deus que é o grande eu sou. O grande eu sou. Se você tem falta de paz, Ele é a paz que você precisa. Se você não tem esperança, Ele é a esperança que você precisa. Se você tem falta de fé, Ele é a fé que você precisa. Ele é a certeza de que Deus em Cristo sempre nos conduzirá em vitória. Nos guarde, nos livre, nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, levante suas mãos aos céus e dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe e vá em paz. Valeu!